mandar também a mensagem para mim. Amém? Mateus capítulo 13. Mandaram a mensagem? Então vamos lá, Mateus capítulo 13. Mateus 13, verso de 1 a 3. Só esses primeiros versículos aí. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Mateus 13, versículo 1 diz o quê? Pode baixar. É porque você estava aí e eu lembrei da música. Tem 10 mil músicas, na verdade tem mais na minha cabeça. Mais de 10 mil. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa. Jesus saiu de onde? Jesus saiu de casa. Sentou-se à beira. Sentou-se às margens do lago. O que mais? Ao seu redor reuniu-se grande multidão, de modo que ele entrou em um barco, sentou-se nele. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. O semeador, eu amo Jesus, porque ele é tão lindo, né, gente? Olha, o povo está lá, a multidão, e ele começa a contar uma história. Ele não abriu assim em Isaías 45, mas ele contou uma história e disse: o semeador saiu a semear. Em Lucas no capítulo 8, preste atenção aqui, se você que vai participar da célula, vai prestando atenção, eu gostaria que você guardasse isso. Em Lucas capítulo 8, Lucas ele diz essa mesma parábola e ele conta a explicação e ele diz assim: que quem semeia, semeia a palavra de Deus. O semeador saiu a semear, e quem semeia, semeia a palavra de Deus. Está lá em Lucas 8. Essa parábola, ela nos mostra que todos nós somos semeadores. Um semeador saiu a semear. Agora a questão é: o que nós carregamos no nosso alforje, na nossa sacolinha, na nossa bolsa? O semeador, ele carregava aqui no alforje, na bolsa, ele carregava sementes e ele ia jogando a semente na terra, porque é isso que um semeador faz, ele lança sementes. E todos os dias, quando nós acordamos, nós temos a oportunidade também de lançar sementes. De lançar sementes e fazer diferença na vida de alguém. Quando eu pedi para você cumprimentar alguém, liberar uma palavra sobre alguém, era justamente para isso, para que você libere uma semente, você comece a semear, para que a palavra hoje seja uma palavra prática, para que você aprenda a semear boas palavras na vida das pessoas. Porque, irmãos, existem tantas pessoas que elas não compreendem o poder que existe na semente. Sementes, elas quando plantadas, elas crescem, elas germinam. E às vezes você pode guardar uma semente por muito tempo, como eu já disse aqui a vocês. Sementes que foram encontradas com 3.000 anos atrás, eu digo-se 3.000 anos atrás, que foram plantadas e elas germinaram, elas cresceram. Então mesmo que momentaneamente parece que nada aconteça, mas chega um momento que a semente que você planta, ela germina, ela cresce, ela desenvolve. E nós precisamos plantar na vida das pessoas, abençoando a vida das pessoas, porque Lucas diz que a semente é a palavra de Deus. Então nós temos o privilégio de semear boas sementes. Mas é claro que existem aquelas pessoas que elas podem semear também algo que não é tão bom. Em Romanos, no capítulo 1, a Bíblia fala de detratores. Eu já falei aqui para vocês um pouquinho o que é um detrator. Não sei se você lembra, não sei se a senhora lembra, talvez seja a primeira vez que esteja aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Mas o que seria um detrator? A senhora tem alguma ideia do que é um detrator? Talvez se o Miller estivesse aqui, ele diria: pastor, é quem dirige um trator? Não é quem dirige um
Detrator, meu jovem, é a pessoa que bota mau gosto em tudo. É a pessoa que fala mal. Detrator é alguém que bota mau gosto, que fala mal. Sabe, você, a irmã chega toda alegre, contente, e diz assim: ó, tô fazendo regime, comecei tem uma semana. Aí a outra diz assim: tá parecendo é mais gorda, mulher. Vocês conhecem gente assim? Alguém conhece gente assim? Chega toda alegre: mulher, veja como é que eu tô. Porque ela já está achando que deu uma afinada. A outra diz: para mim você até é mais gorda. Olha para essas banhas penduradas aí do lado. O que é isso, pastor? Isso é um detrator. Isso é alguém que bota mau gosto, fala mal dos outros. É alguém que está semeando uma semente que não é boa. Sementes que não são boas. Eu contei aqui para vocês. Há um tempo atrás eu comprei um Corolla. O rapaz disse assim: comprou uma banheira. Meu Deus, eu tinha comprado um Corolla. O rapaz disse: comprou uma banheira. Gente, mesmo que para ele fosse uma banheira, mas para que falar mal? Aleluia. Você está entendendo? Para que falar mal das coisas dos outros? Se você tem a oportunidade de abençoar as pessoas, se aquilo faz diferença na vida de alguém, se a pessoa, ela comprou pela primeira vez a bicicleta dela, você diz: parabéns pela conquista. Ó, que bênção, glória a Deus. Você é alguém que está abençoando. Você é alguém que saiu para semear. E saiu para semear o quê? A boa semente. Isso a gente faz, queridos, nas coisas simples do dia a dia. Isso a gente faz onde a gente chega. Isso a gente faz. Se você for lá no Mangaio, depois pastor paga aí. Se você for lá no Mangaio, você diz: pastor, bom dia, que loja abençoada. Que o Senhor continue abençoando sua loja. Eu tenho certeza que Ele vai dar um sorriso desse tamanho, né? Que o Senhor abençoe. Mas se você chega lá e diz: misericórdia, pastor, é coisa demais aqui, viu? Não sei não, se der uma crise aqui, o Senhor vai fechar, viu? Você já pensou? Alguém chegar lá assim? Quando sair, o pastor vai dizer: Paulina, vamos orar. Que botaram mal olhar, botaram mau gosto. Mas tem gente que é assim. Tem gente que não sabe liberar boas sementes. E você e eu podemos fazer isso aonde chegarmos. Seja lá, seja no supermercado, seja com a moça que nos atende. Quando você passou pelo caixa, você diz o que para ela? Bom dia. Ela terminou de atender, o que você vai dizer para ela? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe o seu dia. Eu quero desafiar você a fazer isso amanhã. Chega no supermercado, chega na farmácia. Quando a pessoa for atender, você vai liberar uma palavra e dizer: que o Senhor abençoe o seu dia. Eu vi um pastor dando um testemunho que ele estava numa fila. A moça estava sem conseguir atender direito. O pessoal estava reclamando, começaram a reclamar, começaram a falar. E quando chegou a vez dele, ele disse: eu estou percebendo que você não está muito bem. Eu posso orar por você? Olha só a diferença. Ele disse: eu estou percebendo que você não está muito bem, eu posso orar por você? E ela disse: meu filho está no hospital. Eu estou aqui, mas meu filho está no hospital. Eu estou muito preocupada com ele. E ele disse: vamos orar agora. E ele começou a orar, e parece que a fila ficou maior ainda. E ele orou ali, fez uma oração rápida, pouco tempo. Mas o interessante é que a moça que estava atrás disse: meu marido trabalha no hospital onde essa criança está. Eu ouvi a conversa, eu vou ligar agora para ele, para dar uma atenção, para cuidar do seu filho. E quando eles saíram dali, o ambiente estava transformado. A moça estava melhor, sabe por quê? Porque ele decidiu ser parte da solução. Ele decidiu abençoar. Ele decidiu liberar uma palavra de bênção. Ele decidiu fazer diferença. Queridos, e é esse o nosso chamado. Nós fomos chamados para abençoar. Efésios capítulo 4, versículo 29. Efésios 4, 29. A palavra de Deus diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra
Que nenhuma palavra o quê? Nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra de maldição. Não deve sair da sua boca nada. Só o que for bom para promover edificação. Olha o que a Bíblia diz. Que não deve sair da sua boca palavras que não abençoam, mas só palavras que abençoam. Então Deus está dizendo para a gente, quando você for abrir a boca, fale palavras que abençoam. Fale palavras abençoadoras. E a Bíblia diz, a fim de que dê graça àqueles que a ouvem. Quem ouve, recebe graça de Deus. Quem ouve, recebe favor de Deus. E você passa a ser um abençoador. O versículo seguinte diz assim: não apague o Espírito Santo. Porque quando você fala palavras de maldição, quando você abre a boca para amaldiçoar, você está entristecendo o Espírito Santo. Você está apagando o Espírito Santo. É por isso que a demonstração bíblica é: abra sua boca para abençoar pessoas. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Hebreus capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz assim: pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Olha que coisa tremenda. O desafio, nosso chamado é: encorajem-se uns aos outros todos os dias. Você sabe que nós não podemos achar que todo mundo está bem, está maravilhoso. Às vezes a pessoa até está com a cara boa, mas você não pode achar que está tudo bem, maravilhoso. Você não pode achar, não, mas eu pensei. Quantas pessoas você ouve? Mas fulano postou no Instagram que estava tão bem. Ele postou no Instagram que estava tão maravilhoso, ele estava rindo. E agora eu soube que ele cometeu suicídio. Agora eu soube que ela cometeu suicídio. Agora eu soube que ela fez isso e aquilo outro. Então não tome por garantido que a pessoa está bem. Foi uma das coisas que nós ouvimos aqui com o pastor Abe em uma das suas ministrações. Então nós não podemos tomar por garantido. Se eu tiver essa consciência, mesmo que ela pareça boa, eu vou liberar palavras de bênção sobre a vida dela. Eu vou querer abençoar, porque você nunca erra por amar demais. Amém? Você nunca vai errar por amar demais. Você nunca vai errar por ser generoso, por ser um abençoador. Nós erramos quando nós somos amargos. Nós erramos quando nós não cumprimos o desejo do Senhor para as nossas vidas e para a vida de outras pessoas. Mas você sabe, tudo isso, gente, tudo isso é porque tem um princípio bíblico. Um princípio que está lá em Gênesis capítulo 9. Em Gênesis capítulo 9, quando tem o dilúvio, depois que Noé sai da arca, o Senhor diz algumas leis. Ele diz assim: olha, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem deverá ser morto, porque o homem é a imagem de Deus. Porque o homem é o quê? A imagem de Deus. Então Deus está dizendo, Ele está estabelecendo que o ser humano é a imagem de Deus. Quando eu abençoo pessoas, eu estou abençoando, eu estou fazendo algo para Deus, eu estou fazendo algo para o Senhor. Então cada pessoa que passa por você, você tem a oportunidade de fazer algo por Deus, de fazer algo pelo Senhor. Tem pessoas que são tão religiosas, mas elas não entendem que fazer o bem às pessoas é fazer algo para Deus. Em Mateus capítulo 24, no sermão escatológico, há um sermão muito forte, quando Jesus disse: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. E as pessoas perguntarão: mas quando, Senhor, nós te vimos assim? E Ele dirá: quando vocês deixarem de fazer a um desses pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim. Por outro lado, Ele vai dizer: venham benditos, recebam por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava enfermo, vocês foram me visitar. Estava na prisão, vocês foram até ali. E as pessoas dirão: Senhor, quando nós fizemos isso pelo Senhor? E Ele dirá: quando vocês fizeram para um desses pequeninos, vocês fizeram para mim. Aleluia. Então
o princípio você encontra tanto em Gênesis 9 como em Mateus 24. Você vai encontrar a mesma coisa, o mesmo princípio. O Senhor dizendo: aquilo que fazemos, nós estamos fazendo para Ele. Então nós temos a oportunidade de fazer algo para Ele. Nós temos a oportunidade de sermos pessoas que abençoam. Aleluia, aleluia. Eu vi o testemunho de uma mulher que ela disse: eu gosto muito de ir para a igreja, porque a igreja é o lugar onde eu recebo um abraço. Eu não sei você, mas tem gente que gosta de ser abraçada. Amém? Vamos fazer um exercício aqui. Fica de pé, por favor. Procura uma pessoa para se abraçar, pelo menos uma. Procura uma pessoa. Agora dá um abraço mesmo, aquele abraço de amigo, aquele abraço que faz diferença. Pode ser? Pode ser, dê um abraço em alguém. Diga para ele: eu quero te abençoar com esse abraço. Amém, querido. Quero te abençoar com um abraço. Aleluia. Isso, abençoa a vida dele, abençoa a vida dela. Deixa Deus usar a tua vida. Aleluia. Aleluia. Gálatas. Podem sentar. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. A palavra do Senhor diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, diga oportunidade. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Olha só que coisa linda, que texto maravilhoso. Não nos cansemos de fazer o bem. Pastor, por quê? Por que ele está dizendo não nos cansemos? Querido, isso aí é uma admoestação. Ele está dizendo, não se cansa de fazer o bem. Pastor, por que ele está dizendo isso? Porque às vezes pode cansar. Às vezes você pode olhar e ter uma ideia errada e dizer assim: pastor, mas eu estou fazendo o bem há tanto tempo e eu não estou vendo isso na minha vida. Mas a Bíblia diz que quem semeia deve ter expectativa de que irá colher. As pessoas que semeiam, ela deve ter expectativa de que ela irá colher. Ninguém planta para não esperar uma colheita. E Deus está dizendo: aguenta, continua, mantenha firme, plante, não se canse de fazer o bem. Pastor, eu estou fazendo o bem, eu estou levando, mesmo fazendo bem, eu estou levando das pessoas. Sabe, querido, a Bíblia tem nos ensinado que o Senhor é o galardoador. Deus é um Deus de recompensa. Diga para o seu vizinho: Deus é um Deus de recompensa. É por isso que ele diz: não desanimem, não cansem. No tempo próprio você irá colher, se você não desanimar. Diga: no tempo próprio. Quem está animado, diga para ele: ó, tem uma colheita vindo para a minha vida. Se você está plantando, diga para o seu vizinho assim: ó, tem uma colheita vindo para a minha vida. Eu quero profetizar isso sobre você. Eu quero profetizar isso sobre você. Tem uma colheita vindo sobre a tua vida. Aleluia. E o Senhor está dizendo: não desanima, não desanima. Tem uma colheita. Aleluia, aleluia. Portanto, enquanto temos oportunidade, nós queremos que você seja um caçador de oportunidade. Você viu uma oportunidade, você viu uma oportunidade de abençoar alguém, você abençoa. Você viu uma oportunidade de estender a mão para alguém, você estende. Você viu a oportunidade de liberar uma palavra de vida sobre alguém, você libera. Amém? Porque você carrega um tesouro muito grande. Você carrega algo que pode mudar vidas. Nós ouvimos um testemunho hoje de manhã na consagração. Uma irmã contando como foi liberta do vício do álcool. Como ela crê na restauração do casamento que estava sendo destruído por causa do álcool. Sabe,
Porque alguém liberou uma palavra para ela. Alguém liberou uma palavra. Você não entende o poder que está carregando dentro de você. Uma palavra que você libera, palavra de vida, transforma desertos. O que Deus colocou em você tem potencial para transformar desertos em terra fértil, em terra produtiva. Aleluia, aleluia, aleluia. Continuando. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. A todos. Pastor, a todos, até os meus inimigos. O Senhor disse: se o teu inimigo tiver fome, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque vocês são filhos do Deus Altíssimo. O mundo pode olhar para você e dizer assim: mas eu não entendo, essa pessoa é teu inimigo, essa pessoa está querendo o teu mal. Como é que ela agora precisa de você e você ajuda? Você diz: cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Eu vou dar daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Deus me chamou para ser um abençoador. Aleluia. Deus me chamou para liberar a vida. Aleluia. Aleluia. E ele diz, aí ele diz, especialmente os da família da fé. A gente diz para o seu irmão: está falando de mim, viu, irmão? Eu sou da família da fé. Aleluia. Queridos, e nós não devemos dar desculpas para não plantarmos boas sementes. Você e eu, nós não temos desculpas, não temos o direito de dar desculpas. Ah, pastor, eu não planto boas sementes. Às vezes, pastor, eu sou amargo. Às vezes eu sou azedo. Às vezes eu tenho raiva. Às vezes eu fico destilando veneno. Às vezes dá vontade de falar para todo mundo que você é gorda, você é horrível. Às vezes dá vontade de dizer: que coisa triste esse menino seu. Você sabe gente assim? Você sabe gente assim? Não, querido, você não tem razão para isso. Deixa eu te falar, deixa eu te lembrar que está lá em Gênesis 40. Gênesis 40, você lembra a história, é o José. O José, ele foi vendido pelo irmão, ele foi jogado no poço, ele foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar, ele foi acusado falsamente na casa de Potifar, a mulher deu em cima dele, mentiu, botaram ele na prisão, lá está o José na prisão. Mas quando ele vê dois colegas de prisão tristes, ele diz: eu quero liberar uma semente sobre a vida de vocês, me conta qual é o problema, eu quero trazer solução, eu quero abençoar vocês. Eu quero abençoar vocês, porque é isso que eu quero liberar, eu quero plantar uma boa semente. José estava plantando uma boa semente na vida daqueles homens, mesmo com problema. Escute, mesmo com problema. Porque tem gente que diz: não, eu não faço porque eu estou com problema. Não é desculpa para você, tá bom? Diga para o seu vizinho: problema todo mundo tem. Problema todo mundo tem. Davi tinha problema em Samuel 30. Perdeu a família, perdeu tudo, perdeu os rebanhos, perdeu os bens, perdeu tudo. E no versículo 11 ele encontra um homem caído, e ele manda: pega esse homem, dá água, dá comida para ele. Ele foi abençoar. E aquele homem era a chave da solução do problema dele. Sabe o que Deus está nos ensinando? Que quando você abençoa os outros, a bênção do Senhor é liberada sobre a sua vida. Porque Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Querido, isso é tão sério que o Senhor diz assim: se você der um copo com água a um daqueles chamados discípulos do Senhor, você não ficará sem galardão, sem recompensa. Um copo com água que você faz, você está plantando uma boa semente. E o Senhor está dizendo que a boa semente, ela vai frutificar na sua vida. Mas o último exemplo é de uma leitura dessa semana, que me impactou muito. Apesar de já ter lido não sei quantas vezes, mas eu sempre sou abençoado na leitura da palavra.
E não tem como você não se emocionar com a história de Ruth. A história de uma moabita, de uma mulher que tinha acabado de perder o marido. A sogra chega para ela e diz assim: estou voltando para minha terra, vou para o Nordeste. Ela estava em São Paulo, a sogra. Disse: vou-me embora para o Nordeste. A moabita, as duas moabitas, a Orfa e a Ruth, ela chega para ela e diz assim: volte agora para seus pais, eu estou velha, ninguém vai me querer, as novinhas não estão querendo, imagine as velhas. E mesmo que eu me casasse, vocês iam esperar eu gerar um filho, e esse filho ficar grande para poder casar com vocês? E esse filho ia ter que gostar de coroa também, não é verdade? Olha quanto problema pela frente. A Orfa disse: tá bom, vou-me embora. A Ruth olhou para ela, disse assim, olhou para a situação dela e disse: meu Deus, essa mulher está velha, perdeu o marido, o Elimeleque, perdeu os filhos, o Malom e o Quilion, perdeu os 2 filhos, perdeu o marido, e agora vai perder as noras, sem ninguém. Até o nome ela mudou. O nome dela era Noemi, e ela diz: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Sabe o que significa Mara? Significa amarga. Tem pessoas que estão com a vida amarga por causa das coisas que aconteceram. Queridos, a vida não é fácil não. A vida não é fácil. Se alguém disser para você, se algum pastor disser para você que a vida é fácil, ele está mentindo para você. A vida não é fácil. Aquela mulher passou por tanta tribulação, passou por tanta dificuldade, que ela disse: meu nome não é Noemi, meu nome é Mara, eu sou amarga, porque Deus me amargou a vida, foi Deus que fez isso comigo. Aí a Ruth disse: bom, se você está amarga, eu vou ser o açúcar na tua vida, eu vou ser o mel na tua vida, eu vou adoçar a tua vida, eu vou estar com você. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, e onde você morrer, eu vou morrer, você é enterrada, porque eu não vou te deixar. Eu não vou te deixar, eu vou abençoar você. Queridos, e essa mulher não tinha nada para oferecer para ela, nada. Mas Ruth plantou uma boa semente. Ela estava plantando compaixão, ela estava plantando misericórdia, ela estava plantando bondade, ela estava semeando boas sementes na vida de alguém que aparentemente não tinha nada para oferecer para ela. Mas o Senhor Jesus disse: quando você faz para um desses pequeninos, você está fazendo para mim. Eu imagino lá no céu o Senhor anotando, dizendo: ela está fazendo algo para mim, ela está fazendo algo para mim. Anota. Você crê que no céu tem um escrivão, tem um anjo escrivão? No céu tem escrivão, queridos, e tudo foi anotado, tudo foi anotado. Qual é o resultado? A Ruth, ela encontrou um marido, mas não foi qualquer marido, foi o parente do Elimeleque, do sogro dela, do ex-sogro, do sogro que tinha falecido. Um homem rico, um homem que era da descendência de Judá, com quem ela casou. E a Bíblia diz que ela teve um filho. O nome do menino era... Como era o nome do filho de Ruth, gente? Gente, vamos lá. Jesus dos crentes. Obed. Ela teve um menino, chamou o menino Obed. O Obed também casou e teve um filho, chamado como? Jessé. O Jessé também casou e teve filhos, e entre os filhos teve um menino chamado Davi. Lembra aquela moabita, aquela moça pagã de uma terra estrangeira, que plantou uma boa semente na vida de alguém que não tinha nada para oferecer para ela?
Deus pegou aquela moça e fez dela bisavó do mais famoso rei de Israel. Você pode imaginar Davi pequenininho ainda dizendo: Bisa, me conta como é que a senhora encontrou meu avô, meu bisavô. Sabe, ela plantou uma boa semente, e aquilo não ficou escondido, esquecido diante de Deus. Deus trouxe a retribuição. E é por isso que você encontra na Bíblia um livro com o nome de Ruth. Esse livro conta a história de alguém que semeou na vida de alguém que não tinha nada para oferecer, mas que fez história, e o Senhor soube honrar essa vida. Essa semana você tem oportunidade para fazer a mesma coisa, de semear na vida de alguém, de abençoar a vida de alguém. E nós queremos ouvir os seus testemunhos. Amanhã, onde você andar, onde você estiver, no cliente que você for atender, numa loja onde você for atendido, nos mais diversos locais onde o Senhor te colocar, você vai ter a oportunidade, querido, de fazer a diferença e de lembrar que você é o semeador. O maior exemplo de semeadura, eu quero terminar com isso. O maior exemplo de semeadura foi dado pelo próprio Deus, porque a Bíblia diz que Jesus é o unigênito Filho de Deus. Jesus é o unigênito Filho de Deus, o único. Então Deus só tem uma semente no céu, o Filho único. Jesus, Ele é o único Filho. Ele é a semente, porque filhos são a semente do Pai. Jesus é a semente. Mas você sabe, Deus não quer ter apenas um filho, Deus quer ter muitos filhos. E quando você tem uma semente, você quer que essa semente multiplique, o que é que você faz? Você lança na terra. Foi o que Deus literalmente fez. Ele pegou o seu único filho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é que Deus está fazendo? Ele pega o filho que tem, a semente que tem, e Ele planta na terra. E Ele planta na terra sua única semente. Quando Jesus é sepultado, Ele não foi na verdade sepultado, na verdade Ele foi plantado. Ele foi plantado, sabe para quê? Para gerar milhões de filhos para Deus. Hoje Deus não tem apenas um filho, hoje Deus tem milhões de filhos em toda a terra. Dê um aplauso, Senhor. Hoje Ele tem milhões de filhos em toda a terra. Você vem dessa semente, amém? Você vem dessa semente. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se coloca de pé, querido. A Bíblia diz: quando tiver oportunidade, faça o bem a todos. Peça para o Senhor: Senhor, me dê oportunidade de fazer o bem a todos, principalmente os da família da fé. Me dê a oportunidade de ser alguém que semeia boa semente. O semeador saiu a semear. Você e eu somos semeadores. Você pode abençoar a vida de alguém, às vezes através de um abraço, através de uma palavra, através de uma mensagem de texto, através de um sorriso, abençoando a vida de alguém. Peça para o Espírito Santo te mostrar pessoas, dar a você oportunidade. Eu gostaria que você fizesse essa oração. Peça para o Senhor: Senhor, me dê oportunidade essa semana. Eu quero profetizar esta semana isso acontecendo na sua vida, você tendo a oportunidade. Eu gostaria de ouvir, próxima semana, ouvir testemunhos de pessoas que tiveram um prazer de serem usadas por Deus, tiveram um prazer de serem canal do Senhor. E por fim,
Mas não menos importante, eu quero dar a você a oportunidade de plantar a sua vida. Plantar a sua vida, entregar a sua vida, semear a sua vida no altar de Deus. É a única forma de você colher a vida eterna, querido. Pode baixar um pouquinho. É a única forma de você colher a vida eterna, é se você decidir plantar a sua vida. Você nessa noite, você pode plantar e dizer: Senhor, eu quero me entregar no teu altar. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero, assim como eu ouvi nessa noite que o Senhor entregou o seu filho, plantou o seu filho na terra para gerar filhos para o Senhor. Eu quero ser parte dessa colheita. Diga para o Senhor: eu quero ser parte dessa colheita. Teu filho foi plantado na terra, ele foi sepultado, mas ele ressurgiu, está vivo, está à direita do Senhor. E nessa noite eu quero fazer parte da colheita. Faça essa oração, diga: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida. Eu te peço, perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros, escreve o meu nome no livro da vida. O Senhor veio a esse mundo como a semente do Pai, o Filho único que morreu na cruz para gerar filhos para Deus. E eu te peço que nessa noite o Senhor faça de mim um filho de Deus. Eu te recebo como único Senhor e o único Salvador da minha vida. Eu faço uma aliança contigo nessa noite, entregando todos os meus caminhos, entregando a minha vida a ti. Amém e amém. Alguém aqui nessa noite fez essa oração de todo o seu coração? Você fez essa oração e você quer fazer essa entrega? Isso é realidade para você? Isso é real para você? Levante sua mão onde você estiver. Se você fez essa oração, você quer fazer essa entrega nessa noite, em nome de Jesus, a igreja esteja orando. Levante a sua mão onde você estiver. Onde está a primeira pessoa que deseja fazer essa entrega? Levante sua mão bem alto. Diga: eu pastor, eu quero isso. Se Deus está falando com você, eu quero dar a você a oportunidade de você fazer essa entrega nessa noite. Igreja, esteja orando. Eu creio que há vidas nessa noite que precisam tomar essa decisão aqui. Onde está a primeira pessoa? Levante a sua mão bem alto. Diga: eu. Todo o peso sobre as suas mãos são quebrados agora, em nome de Jesus. Você é livre. Você é livre para tomar essa decisão. É a decisão mais importante. E lembre-se, não há como você colher a vida eterna se você não plantar a sua vida em Jesus. É o único meio, é a única forma. Em nome de Jesus, levante a sua mão bem alto. Faça assim, como eu fiz há muitos anos, mais de 36 anos atrás. Eu tomei a decisão de entregar a minha vida. Hoje é a sua noite. Você pode fazer assim. Levante assim, em nome de Jesus. Nós queremos orar por você, se esse é o desejo do seu coração, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos fechar o corredor, vamos encerrar. Eu não quero insistir. Essa é uma obra do Espírito Santo na sua vida. Mas se você desejar conversar conosco no final do culto, você pode fazer isso em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Cadê Mari? Mari Matos, o esposo, família. Vem cá, Mari, por favor. Conhece Mari Matos? Oi. Sim. Tá ok, obrigado. Ok, obrigado também por lembrar. Amém. Pode subir aqui para o pessoal ver vocês melhor, porque o pessoal está em pé, aí vocês vão poder ver vocês melhor. Nós estamos recebendo aqui essa família aqui, vai estar congregando conosco. Amém? Amém. Amém. Deixa eu apresentar eles a vocês. Nome? Sofia. Sofia.
Mariana. Mariana. Reinaldo. Qual o nome dela? Como? Ela falou alguma coisa que eu não entendi ali. Diga, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Viu, Sofia? Seja bem-vinda. Vamos orar por eles. Pai, nós te agradecemos por essa família. Nós louvamos o teu nome, Senhor, pela vida deles. Queremos exaltar o Senhor, te bendizer, Senhor. E te pedimos em nome de Jesus, sustenta-os. Sustenta-os com o teu poder. Dê a eles a graça, Senhor, de experimentarem uma porção maior do teu Espírito, de mergulharem mais profundo, Senhor, nas tuas águas, e de serem tremendamente usados pelo Senhor, para a glória e honra do teu nome, Senhor. No nome de Jesus, nós abençoamos essa casa. Declaramos que em todo o tempo suas vestes estarão brancas e nunca faltará azeite sobre suas cabeças. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. 2 recados. Primeiro recado. Quem ainda não se inscreveu para a corrida, nós precisamos que você faça isso daqui para amanhã. Você já faça para correr a corrida. Amém? Quem vai correr aqui? Cadê os corredores? Levanta a mão, quem vai correr aqui. Não é possível. Cadê os corredores? Amém? Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já está próximo, né? Próxima semana. Então nós precisamos, se você ainda não fez, olha, é uma experiência maravilhosa. E não é porque é da igreja não, mas é a corrida com a maior assistência da cidade, é essa daqui. É a corrida com a melhor assistência da cidade, é essa daqui. Então, por favor, nós precisamos que você nos dê essa força. E se você não vai correr, mas pode ajudar na manutenção da corrida, entregando água, servindo os corredores, também você pode nos procurar para dar o seu nome aqui, que nós estaremos passando ali por Rodrigo, tá certo? Para o pastor Rodrigo, sobre a corrida. Então, pastor, não vou correr. Então nos ajude aqui. Vai ser sábado à noite às 19 horas, não é isso? Amém? Amém? Em nome de Jesus. E vai ser uma oportunidade também de você abençoar de outras vidas. Mesmo que você não corra, eu não vou correr não, mas eu vou investir nesse rapaz aqui que corre. Você corre? Mais ou menos. Rapaz, você tem cara de quem corre, rapaz. Entendeu? Então você pode tomar essa decisão assim, dizer, eu vou correr, tá certo? E abençoar outra vida. Último aviso, todos os líderes de célula, nós queremos uma reunião rapidinho com vocês aqui depois, aqui no final. Líderes e auxiliares, nós precisamos conversar com vocês aqui no final, tá certo? Vocês entram aqui, vai ser rapidinho, a gente vai estar conversando com vocês, com todos os líderes e auxiliares de células. Vamos agradecer. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, comece a agradecer o Senhor. Eu quero profetizar que essa semana Deus vai te dar oportunidade. Eu esqueci de dizer uma coisa. Ruth não apenas abençoou a vida dela, ela abençoou a descendência dela. Eu quero dizer que coisas que você está plantando aqui vai alcançar a tua geração, a tua posteridade. Em nome de Jesus, escute o que o Senhor está dizendo para você. Tem coisas que você está plantando que vai alcançar a tua posteridade, a tua descendência. Em nome de Jesus. Davi era bisneto de Ruth, mas ele foi abençoado, e ela fez parte dessa genealogia abençoada. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, queridos, em nome de Jesus.